A herança da escravidão é um legado pesado. Pesado demais. Tão pesado que, ainda hoje, reverbera na sociedade, principalmente na construção da identidade das mulheres negras. Durante séculos, essas mulheres foram submetidas a uma série de violências, atrocidades que deixaram marcas profundas, profundas na sua história e na sua autoimagem. O apagamento cultural foi uma das principais formas de opressão enfrentadas pelas mulheres negras durante o período da escravidão. Suas tradições, línguas, costumes foram brutalmente suprimidos, resultando em um profundo distanciamento das suas raízes e de sua ancestralidade. Isso gerou um sentimento de desenraizamento e de perda de identidade que, infelizmente, perdura até os dias atuais. Além disso, as mulheres pretas também foram vítimas de violências físicas, emocionais e sexuais por parte de seus senhores e da estrutura escravocrata. A objetificação e a sexualização do corpo da mulher negra se tornaram uma prática comum, reforçando estereótipos racistas e contribuindo para a perpetuação de uma imagem de submissão e servidão. Essas experiências traumáticas deixaram marcas profundas na psique das mulheres pretas, impactando negativamente a sua autoestima, a sua autoimagem e suas relações interpessoais. A luta por reconstruir uma identidade positiva e empoderada tem sido uma batalha constante para essas mulheres que buscam resgatar e valorizar a sua história e a sua cultura. É fundamental reconhecer e confrontar o legado da escravidão e os seus impactos na construção da identidade das mulheres pretas. É preciso dar voz, dar espaço para que possam expressar as suas dores, as suas lutas e as suas conquistas, ampliando a representatividade e a diversidade da sociedade. Lutar contra o racismo estrutural e promover a equidade de gênero, que são passos importantes para construir um mundo mais justo e mais inclusivo para todas as mulheres, mas principalmente as mulheres negras. Quando Antônio Lopes Molon e Benedito Cesário da Cruz chegaram ao território que hoje é a nossa querida Mirassol do Oeste, eles não vieram sozinhos. Benedito Cesário da Cruz, negro, teve ao seu lado mulheres extraordinariamente fortes. Apesar da resistência física, não é sobre força física quando eu digo que eram mulheres fortes. Eram mulheres que se reconheciam como mulheres pretas e se orgulhavam dessa descendência afro. Elas eram queridas, eram respeitadas por todos aqueles que conviviam com essas mulheres. É exatamente isso. Lembrar disso acho que traz muito orgulho para todas nós que
que aqui estamos e que aqui vivemos. A história que ela me conta é o seguinte, que ela me contava que o pessoal veio de São Paulo, o João Cesário, que eu não sei nem se ele faleceu agora há pouco tempo, que é o filho do Benedito, e trouxe ela com o pessoal a mudança, as primeiras mudanças. Junto com o tio que já tinha organizado, junto com o Paulo Molon, né? O pessoal dos Molon, para organizar os terrenos. Era tudo muito difícil, mas as mulheres se apoiavam, não havia competição, não havia preconceito racial. Graças a Deus naquele tempo, depois de uns tempos que tinha, né? Mas não chegou a acontecer isso aí não. Porque o Mirassol foi fundado justamente com negro, né? Os primeiros habitantes ali, negro. Que começou pelo Benedito, que ele era o líder, que é o pessoal que veio de São Paulo através dele. Através dele que o pessoal foi chegando. E ainda assim, nas lembranças do Pedro, que nos narra essa história, algumas delas com certeza são dolorosas quando ele fala de uma dessas mulheres, sua mãe, Luzia Andrade da Cruz. Não é fácil não. Ela ali foi guerreira, ali ela plantava, ela mesmo que organizava, meu pai não tinha condições de fazer isso aí, mas ela mesmo que plantava e nós tínhamos que sair vendendo isso aí. Teve uma vez que ela até queimou as pernas. Ela estava fazendo um sabão de tacho, né? Aí aquele trem derramou e pegou nas pernas dela todinha. Foi horrível aquilo lá. De um jeito simples, alegre, mas sempre empoderada, é uma das muitas certezas que ele tem sobre essa grande mulher. Ela nunca abaixou a cabeça. Tudo que aconteceu de ruim, ela levantava e partia para cima. Para ela não tinha tempo ruim, não. O ruim ela só ia ela jogando do lado e colhendo só coisa boa. E com muita fé, ela teve muita fé. Como já foi dito, a luta para resgatar a nossa identidade enquanto mulheres pretas é uma batalha árdua, muito árdua e repleta de desafios. Desde os tempos da escravidão, as mulheres pretas, elas foram sistematicamente oprimidas e subjugadas. Teve a sua cultura, a sua espiritualidade reprimidas e, em alguns casos, silenciadas. Essa herança da escravidão, ela ainda se faz presente, infelizmente, ela ainda se faz presente na sociedade atual, com a persistência de um racismo estrutural, da discriminação racial, que dificultam muito esse processo de resgate da nossa identidade racial, cultural e até religiosa. Os estereótipos, os preconceitos, eles, infelizmente, ainda impedem que muitas mulheres se reconheçam como detentoras de uma história, uma cultura rica, uma cultura muito, muito valiosa. O que nós podemos fazer é passar para essa geração, é ensinar as nossas filhas, nossas sobrinhas, netas,
da riqueza contida desde a nossa ancestralidade. Porque, além disso, ainda enfrentamos obstáculos no âmbito familiar, no âmbito social, também no educacional. O que dificulta, né, a valorização de tradições e de costumes, sabe? E o que é preciso fazer para não apagar essa história? Porque é necessário. O não apagamento dessa história de resistência, dessa história de luta, é fundamental para esse renascimento, por assim dizer. Essa jornada na busca dessa nossa identidade. É preciso ensinar as nossas crianças do seu valor, as nossas meninas pretas, ensiná-las sobre o seu valor, sobre a sua beleza única, da sua inteligência. Isso é fundamental, sabe? É fundamental. E essa geração, essa agora que veio depois de nós, elas já vieram aprendendo isso, sobre a sua beleza. Essa geração, ela passou a contribuir de alguma forma, inclusive pelas redes sociais, para que as nossas experiências, as nossas vivências não fiquem invisíveis e, tampouco, essas narrativas sejam marginalizadas por conta da intolerância. Seja ela uma intolerância cultural ou religiosa. Diante desses desafios, que nós ainda sofremos, nós temos nos organizado. Nós temos resistido. Estar aqui, prestando esse depoimento, é uma resistência, é um ato de resistência. Nós temos buscado resgatar, valorizar essa identidade, os nossos costumes, até a nossa religiosidade. Queria até que esse processo fosse mais rápido, mais ágil, mas ele requer tempo. Movimentos como a luta antirracista, ela tem fortalecido a nossa voz, ela tem fortalecido a nossa presença, promovendo a celebração da nossa ancestralidade. Isso está na pele, está no nosso cabelo, está nos nossos lábios, nos nossos narizes. É fundamental. É fundamental que essa luta perdure. E é isso que nós estamos vendo aqui. Mulheres se redescobrindo. Mulheres que antes se sentiam constrangidas pelos seus cabelos, mantinha sempre os muito curto e se longo, sempre preso. Mas hoje nós ressurgimos empoderadas, conscientes do nosso valor e da importância dessa nossa jornada, da nossa história e para honrarmos a nossa ancestralidade.
porque é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todas as mulheres possam ser livres para serem quem realmente são, sem o peso do preconceito e sem o peso da discriminação. Não dá para especificar ao certo quando o racismo começou aqui. Mesmo com alguns rascunhos, certamente uma nova história já começou a ser escrita. Essas fotos que eu trago aqui para mostrar um pouquinho do quão importante eu sempre achei em ensinar as minhas filhas sobre amor próprio. De valorizar quem são, o seu próprio jeito de ser. Mas isso não era garantia de que elas não sofreriam bullying numa situação e um preconceito racial numa outra situação. Mas isso nunca, com os ensinamentos que eu soube passar, nunca fizeram com que elas se sentissem menos ou inferior. Nunca, em nenhum momento. Elas sempre cresceram, na verdade, sabendo das mulheres incríveis que elas são. O preconceito também nunca me impediu de usar meu cabelo como eu sempre quis, como eu sempre gostei. Sempre gostei de cabelo muito volumoso. Mas houve um momento, em alguma parte da minha jornada, que o alisamento começou. Começou devagar, primeiramente só as raízes, ele foi crescendo, tivemos que refazer o processo, e quando dei por mim, já não havia mais o cabelo do jeito que você está vendo aqui. E essa não foi uma jornada fácil. Resgatar a minha verdadeira identidade enquanto mulher. E olha, tem sido uma experiência incrível, porque graças a esse trabalho que vem sendo feito nas redes sociais, em público de um modo geral, as pessoas estão mais receptivas a aceitar o outro do jeito que ele é, para aceitar a outra como ela é. Agora, se alguém não aceita esse meu jeito de ser, o meu cabelo como ele é, eu sou assim. O problema não está em mim. O problema não está aqui. E eu tenho a plena certeza disso. Não é no meu cabelo, não é na minha cor, não é na minha boca, nos meus lábios, não é no meu nariz. E o racismo é crime. A gente veja pessoas sofrendo racismo ainda todos os dias, seja num campo de futebol, seja numa apresentação qualquer, nas ruas, no dia a dia. E eu ouso sonhar com um dia em que todos vão entender, vão aprender que somos todos humanos, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, somos todos iguais diante daquele que nos criou. Eu iniciei alisando meu cabelo com 6 anos, por conta que eu sofria muito bullying no pré da escola mesmo.
Aí eu convenci a minha mãe, porque era difícil até de desembaraçar meu cabelo, de cuidar do meu cabelo. E como minhas amigas sempre tinham cabelo liso, eu era a única branca do cabelo crespo. Normalmente tinha as meninas morenas, né, de pele negra, com cabelo crespo, porém eu era a única branca. E os meninos da escola falavam que ou eu usava peruca ou eu pintava a minha pele de branco. Assim, eu não sofri racismo, eu sofri mesmo preconceito por conta de ter o cabelo diferente, né? E todo mundo ficava zombando, porque eu sempre fui diferente. Então, eu já alisei o meu cabelo há algum tempo atrás, né? Acho que também, assim, pelo fato da gente ver até as pessoas que tinham o cabelo mais liso estavam querendo alisar, né? E eu acreditava que o meu cabelo ficaria mais bonito, né? Eu tinha meu cabelo como se não fosse, digamos, um cabelo perfeito. Eu decidi alisar o meu cabelo porque eu via a minha mãe alisar o cabelo e eu achava aquilo o máximo, né? Na época era uau, cabelo liso, enfim, era chique, né? Você ter o cabelo liso. Então, por ver a minha mãe alisando, eu comecei a querer alisar também. E de tudo ficar insistindo, ela cedeu. E com 9 anos de idade, eu alisei o cabelo. E aí eu fui começar a me aceitar lá para os 14 anos. Aí com 14 eu deixei voltar. Só que ainda assim não era uma aceitação totalmente intensa. Era uma aceitação que eu me enganava. Eu falava que eu estava me aceitando para todo mundo. Mas na verdade, por dentro, lá dentro, eu não estava me aceitando. Eu estava me enganando, eu sim, posso falar assim. No momento foi o máximo, eu me achava muito, nossa, cabelo liso e tal, mas não era o meu cabelo. E com o tempo, por conta da química muito forte, meu cabelo começou a quebrar, começou a arrebentar muito. Ele começou a ficar muito fino e ficou horrível. Né? Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha personalidade é essa, né? E assim, eu fico muito mais bonita com meus cachos, com meu cabelo crespo, né, volumoso, né? Então eu não acreditava quando as pessoas falavam assim pra mim, como que o seu cabelo é bonito, é lindo o seu cabelo. E eu pensava assim, eu olhava no espelho, eu me via, parece que via aquele cabelo tão assim, cheio, tão espantado, que se eu fosse sair com ele na rua daquele jeito, as pessoas iam rir, né? Aí logo depois, com uns 15, eu comecei a conhecer as tranças. Aí comecei a fazer em mim e eu me aceitava somente com as tranças. Eu tirava as tranças e não me achava bonita. Eu não gostava do meu cabelo sem as tranças. Só que logo em seguinte eu percebi, a gente foi amadurecendo, eu percebi que eu estava praticamente viciada em outra coisa, né? Eu saí do alisamento e fui para as tranças. E não era isso que eu queria, sabe? Eu queria gostar de mim, de como eu era mesmo, sabe? Com o meu cabelo natural. Mas hoje eu percebo, né? Que não é assim, né? Hoje o cabelo cacheado, o cabelo crespo, não tô assim, menosprezando os cabelos lisos, mas ele é muito mais assim, elegante, mais estiloso, né? Você pode ver que hoje tem pessoas, eu tenho uma colega minha mesmo, que ela fala pra mim que ela fazia permanente no cabelo para ver se pegava volume, né? Então hoje eu falo, meu Deus, como que eu pude alisar o meu tanto, né? Como que eu alisei tanto o meu cabelo? Por que eu fui alisar? E foi a partir daí que eu percebi que aquele não era eu, não era o meu cabelo, não era a minha personalidade. Então foi aí que eu comecei a cortar o meu cabelo e deixar ele voltar, né, a ser o que ele é hoje. Para ele ficar desse tamanho foram longos 3 anos de corte de Big Shop para ele ficar desse jeito. E era muito difícil, porque no começo da adolescência, todo mundo falava, eu prefiro você de tal forma. Você fica muito mais bonita de trança do que com o seu cabelo natural. Aí eu comecei a parar, a pensar, até que eu falei, não. Eu voltei e falei, vou usar meu cabelo sim. Aí eu peguei e comecei a até escovar a raiz do meu cabelo para ele ficar super black power. E isso foi onde o povo assustou, né? Nossa, mas seu cabelo é tão altão, tão volumoso. E aí na faculdade também todo mundo achava bonito. E aí foi aquilo, sabe? Onde eu me encontrei, assim. A gente sempre precisa, assim, de
de um incentivo, eu falo, das pessoas. Porque tem muita gente que vem só para diminuir a gente. E hoje eu percebo que essa é a minha personalidade. Minha personalidade cacheada, esse é o meu cabelo, essas são as minhas raízes. E hoje eu não penso nunca em passar uma chapinha no meu cabelo novamente, porque eu não consigo mais me ver sem os meus cachos, sem ser quem eu sou. E hoje eu me sinto tão bem, hoje eu me sinto maravilhosamente bem, com meu cabelo crespo, meu cabelo cheio, volumoso, né? Eu saio na rua mesmo, eu lavo e deixo ele secar, e eu gosto do volume. E jogo de lado e saio toda poderosa, toda maravilhosa com ele, porque esse é o meu estilo. E hoje eu posso ter a certeza que eu sou quem eu sou da forma que eu quiser. E eu sei que eu sou bonita com meu cabelo natural. E eu tenho muito orgulho também das tranças, porque me levou a poder empoderar pessoas, sabe? Poder mudar as pessoas que também sentem essa baixa autoestima, né? Tem muita gente que vem aqui e também quer ficar viciada na trança. Eu converso, falo, não. A gente tem que se aceitar. Então eu trabalho, além do meu trabalho com as tranças, a gente tem muito isso de conversar com a cliente, de poder mudar a história dela. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, da profissão. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi para me tornar quem eu sou hoje. Apesar da ausência de uma representatividade expressiva em vários meios, apesar da falta de valorização das nossas contribuições sociais, a dor nos fez levantar. A dor nos fez resistir. A dor está nos fazendo ressignificar várias questões e, principalmente, está fazendo renascer em nós o orgulho da nossa ancestralidade, que não foi de escravos, não, foram escravizados. É diferente, é bem diferente. E as consequências dessa atrocidade ainda perdura, mas não nos mantém mais lá. Dona Luzia da Cruz é um grande exemplo disso. Uma mulher preta sempre empoderada, exatamente porque empoderava as mulheres à sua volta. Falando assim da minha mãe, aí tem também a tia Florinda, a tia Jona, né? E a tia Sema, muito guerreira. E hoje é a inspiração. Eu sou apaixonada pela minha vida, pela minha cor, pelo que eu sou. Sou feliz por tudo. Que Deus abençoa hoje, eu e sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Por eu ser uma pessoa deste jeito. Ela foi protagonista da sua história e da história de Mirassol do Oeste. Ela e as demais mulheres pioneiras da nossa cidade, elas abriram esse caminho. Por muito tempo eu vivi aprisionada, querendo sempre agradar alguém, através da minha fisionomia. Então eu buscava alisar o meu cabelo, passar por processos de trança, de rastafari, de alongamento, de mega hair, tudo para me encaixar, porque eu não conseguia me aceitar, não conseguia me enxergar qual era o meu valor. Até que teve um momento da minha vida que eu entendi que eu tinha um verdadeiro amor, que eu descobri quem eu era de verdade e que então eu tive a aceitação. A aceitação, ela não era apenas pela minha aparência, ela vinha de dentro de mim, de quem eu era, de quem eu me tornei, de quem eu era para minha família. Tudo isso estava incluso dentro. Então, hoje eu consigo enxergar o meu verdadeiro valor. Hoje eu consigo enxergar a minha verdadeira beleza. E isso apenas externo que está dentro de mim. Agora, buscamos o empoderamento e o protagonismo em diferentes áreas, seja na política, seja preservando nossa cultura, seja no empreendedorismo. Mas uma coisa é certa, assim como as nossas pioneiras pretas nos inspiraram até aqui,
nós estamos em movimento. Nós estamos em movimento, estamos trabalhando para sermos inspiração para as novas gerações, para que tenham mais voz, que tenham mais força, que tenham mais orgulho de serem o que são: crianças, meninas, mulheres pretas, orgulhosamente.